no ar já. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a uroginecologia e como esta especialidade pode lhe ajudar. Eu irei aqui falar com a doutora Maria Emília. Esperando aqui a conexão. Oi, Boa boa noite. noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Doutora Maria Emília, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E Obrigada. nós estamos vendo as pessoas entrarem agora. E agradeço muito a sua participação conosco, é um tema muito importante para os dias atuais, para as mulheres, para os homens também, porque eles têm as suas esposas, suas filhas, né? Então é muito interessante para toda a nossa assistência. E eu gostaria, então, que neste primeiro momento você pudesse estar se apresentando, falando um pouco da sua formação, da sua trajetória profissional. Então tá bom. Eu sou médica, ginecologista e obstetra uroginecologista. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em medicina lá. Depois eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Fêmea, em Porto Alegre também. Depois eu fiz uroginecologia, que é essa especialidade voltada para o tratamento de incontinência urinária, prolapso genital, cirurgia vaginal, no Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Depois eu fiz patologia do trato genital inferior e colposcopia, que é uma especialidade voltada para o estudo das doenças causadas pelo HPV, que é o papilomavírus humano, na Unifesp, e depois eu fiz endoscopia ginecológica, que é uma outra especialidade que voltada para o estudo da cavidade uterina, da parte interna do útero, que é a esteroscopia, que estuda pólipos, miomas, no SECOM, sim. Ah, legal. É, mas um currículo bem vasto, né? E pude observar também a sua experiência na, na sua rede social. E aí, poderia definir para a gente o que seria a uroginecologia e como se deu esse desdobramento da ginecologia, porque é algo novo, né? Isso, então assim, a uroginecologia é uma subespecialidade dentro da ginecologia, que é, ou seja, uma parte da ginecologia, né? Um desdobramento, que é uma especialidade voltada para a cirurgia vaginal. Como o ginecologista, diferente dos outros médicos, tem mais essa abordagem, que é cirúrgica, que é por via vaginal, né? E a uroginecologia é uma especialidade voltada para isso. E as duas principais doenças, assim, patologias que a gente trata é o prolapso genital, que a gente vai falar mais daqui a pouco, e a incontinência urinária, que é a perda de urina. Existem outros procedimentos que também fazem parte da cirurgia vaginal. Existe a infecção urinária de repetição, que também acaba sendo uma doença tratada pelo uroginecologista, mas a cirurgia vaginal é muito forte dentro da especialidade. Ah, legal. Uma outra coisa também, estatisticamente, quais as disfunções da uroginecologia que mais incomodam as mulheres e as formas de prevenção? Tá. Então, o mais comum é a incontinência urinária, que é a perda de urina. 30% das mulheres em algum momento da sua vida vão ter perda de urina, então essa é a mais comum, tá? E depois é o prolapso genital. Então, a perda de urina
A incontinência urinária pode ser prevenida com... a gente vê pelos fatores de risco. Quais são os fatores de risco para incontinência urinária? Obesidade. Então, se manter com um peso ideal é uma forma de prevenção. Tabagismo é um fator de risco, então não fumar é uma forma de prevenção. Interessante. Exato. Então, sobrepeso, obesidade, daí tem outros fatores de risco que são parto. O parto normal é o principal fator de risco para incontinência urinária, tá? Não existe uma recomendação de fazer parto cesárea para evitar incontinência urinária. Mas a gente sabe que o trabalho de parto e o parto e o número de partos prévios é um fator de risco importante. Principalmente quando são bebês macrossômicos, ou seja, bebês grandes, trabalhos de partos demorados, parto que necessita o instrumentar, que é o uso de fórceps, aumenta risco também. Paciente que passou por um trabalho de parto inteiro, chegou à dilatação completa e daí teve que evoluir para cesárea, não tem esse benefício protetor que o parto cesárea tem, entendeu? Então, quando se fala em parto cesárea que tem um risco menor para incontinência urinária, é aquela cesárea letiva, agendada, não uma que passou pelo todo o trabalho de parto e daí precisou fazer cesárea porque não nasceu o bebê, entendeu? E esse é um fator de risco tanto para incontinência urinária quanto para o prolapso genital. Então, menopausa também é um fator de risco. Então, o uso de estrogênio, que é um hormônio intravaginal, então os cremes de estrogênio melhoram a perda de urina. Então, o tratamento dessa menopausa, a gente sabe que só o creme já melhora em 30% a perda de urina. Então, olhando os fatores de risco, a gente sabe como prevenir. Fazer fisioterapia pélvica durante a gestação, controle do peso durante a gestação também ajuda a prevenir incontinência urinária, tá? Então, acho que esses são os principais. Exercício com carga, que nem crossfit, aumenta o risco de incontinência urinária. Então, carregar muito peso, grande quantidade de peso, aumenta esse risco. Então, seria outra forma de prevenir. É interessante, então, doutora Maria Emília, porque nós podemos observar assim muitas jovens fazendo exercícios com muita carga, né? E aí, então, não seria o ideal. Para o assoalho pélvico, não. Porque o assoalho pélvico é esses músculos e ligamentos que sustentam a pelve, que é essa parte aqui onde estão os órgãos genitais, né? Então, para o assoalho pélvico, exercício com muita carga, que nem crossfit, não é recomendado. Certo, certo. Então, assim, nós vemos, né, e até um alerta importante para as mulheres que estão fazendo exercícios se atentarem também para esta vertente, né? Doutora Maria Emília, quais são os tipos de perda urinária? Tá. Então, existem vários tipos. Os dois principais é a perda de urinária de urgência e a perda urinária de esforço. A perda urinária de urgência é aquilo quando... eu vou falar de mulher porque na área de ginecologia a gente estuda só mulheres, né? Então, é que eu tá toda hora com vontade de fazer xixi. Quando dá vontade, tem que sair correndo para o banheiro. Fazer xixi várias vezes por dia. O normal é fazer xixi até 7 a 8 vezes por dia. Então, quando é acima disso, já tá aumentado essa frequência urinária. Levantar de noite para urinar, perder urina e não sentir que está perdendo, acordar e ter feito xixi na cama. Então, esses todos são sintomas de urgência, tá? Já os sintomas de esforço, que é a incontinência urinária de esforço, é relacionada à perda de urina quando faz força. Então, tu perde urina quando tosse, quando espirra, quando se agacha, quando levanta um peso, quando sobe uma escada, quando caminha rápido, quando corre. Isso é a incontinência urinária de esforço. Existem outros tipos de incontinência, que é a incontinência por transbordamento, que é
quando tem... Isso é mais comum, assim, a mulher que foi a vida inteira professora dela, sempre ficava segurando muito xixi, tá? E daí se acostumou com a bexiga ser mais complacente, tá? E isso acontece o quê? Que não sente vontade de urinar. E esse músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, vai ficando fraco, tá? Então ele acaba não contraindo também, e daí pode acontecer incontinência urinária por transbordamento, porque daí a bexiga enche 1 litro e daí ela transborda, e daí perde por transbordamento. Isso é mais raro, tá? Os dois tipos mais comuns é a incontinência urinária de urgência e a de esforço. Isso. Também existem outros tipos que são ligados à bexiga neurogênica, que é os pacientes que são cadeirantes, enfim. Mas esses dois são os mais comuns, como eu falei. Certo. Olha, é muito interessante, pertinente, porque as mulheres elas precisam estar atentas e saberem que existe uma especialidade de tamanha importância para as mulheres em geral, né? Agora, uma coisa, sobre o prolapso genital, como é feito o diagnóstico e como é realizado o tratamento? Tá. Ó, o William tá pedindo pra tu mandar um beijo, que ele é teu fã. William, um beijo, viu? Você é um assistente assim maravilhoso, está sempre presente. É um amigo meu também da faculdade e um amigo irmão, companheiro, viu? Um grande beijo, querido. Então, desculpa, qual que era a mesma pergunta que tu me fez? Em relação ao prolapso genital, como é feito o tratamento, o diagnóstico e tratamento? Tá, então, o que que é o prolapso? O prolapso é a queda dos órgãos da pelve, tá? Sejam eles a bexiga, então pode ser a queda da bexiga, ou a queda do útero, ou a queda do intestino. E daí cada um tem um nome, que a queda da bexiga é a cistocele, o prolapso uterino, né? Uterocele, e o prolapso do intestino é a enterocele. Assim, a grande maioria das cistoceles, mais de 90%, ou seja, da queda da bexiga, está relacionado ao prolapso do útero, tá? Então, ter um prolapso de bexiga que precisa operar é porque tem um prolapso do útero associado, certo? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo exame físico. Então, quando a mulher vem na consulta, a gente vai examinar e tem um prolapso, que pode ser sintomático ou assintomático. Ou seja, ela pode ter sintomas daquele prolapso, sentir que a bexiga tá baixa, ela fala, eu tô sentindo a bexiga baixa, tô sentindo o útero baixo, tô sentindo que tem uma bola na vagina. Essa é a queixa. Sinto uma bola na vagina, tô com dificuldade para urinar por causa dessa bola. Nos casos mais avançados, eu tenho que empurrar a bola para dentro para conseguir urinar. Você tem uma sensação de peso embaixo. Ou nos graus mais leves, que nem grau 1, grau 2, às vezes ela não sente nada. Tá? Então, mas o diagnóstico é no exame físico, a gente vai fazer o exame vaginal e vai pedir para fazer força na hora do exame, que é o que a gente chama de manobra de Valsalva. Então, pede para fazer força, na força a gente consegue observar. Nem todos os prolapsos precisam ser tratados. Então, eles têm graus. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Até o grau 2, não é necessário fazer tratamento, tá? Assim, cirúrgico. A gente pode só acompanhar, fazer fisioterapia para melhorar os sintomas e não precisa fazer cirurgia. Já o que e grau 4, eles acabam comprometendo a qualidade de vida, tá? Então, existem tratamentos cirúrgicos e tratamentos não cirúrgicos. No tratamento cirúrgico, a gente corrige o defeito. Então, vai ser examinado e vai ver. O que tá prolapsado, o que caiu foi a bexiga, foi o útero, foi o intestino. Então, a partir dessa avaliação do que tá prolapsado, é que se define o que vai ser feito na cirurgia. E nos casos de
prolapso grau 3 e 4, é sempre importante investigar incontinência urinária oculta. O que que é isso? Às vezes, quando a mulher começa com o prolapso, ela tem perda de urina, tá? Daí o prolapso vai aumentando de tamanho, aquela bola tranca e dificulta para urinar. Então, ela não para de ter perda de urina e começa a ter, na realidade, a dificuldade para urinar. Então, daí tu pergunta, tá, perde urina? Não, não perco urina. Ela não perde urina porque tem aquela bola que tranca. No momento que for resolvido o problema do prolapso, pode começar a perder urina, vai voltar a perder urina. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente faz um exame urodinâmico, que é um estudo urodinâmico, ou urodinâmica completa, é a mesma coisa, que é um exame para avaliar se tem perda de urina associada ao prolapso. Então, nesse exame vai reduzir o prolapso, ou seja, empurrar o prolapso para dentro e fazer as manobras para ver se vai ter perda, porque se caso perder urina, já vai ser corrigido tudo no mesmo tempo cirúrgico, ou seja, na mesma cirurgia, para ela não precisar mais para frente ter que fazer outra cirurgia para corrigir a incontinência urinária. E as mulheres que não podem operar porque tem alguma cardiopatia, tem contraindicação para cirurgia ou não querem operar, tem a opção de usar o pessário vaginal. O pessário é tipo uma argola que coloca dentro da vagina e segura o prolapso dentro da vagina, tá? A paciente mesmo faz a higienização desse pessário, tá? E daí vai ser definido se vai ser uma vez por semana, se vai ser uma vez por mês, que ela vai tirar o pessário, vai lavar, higienizar e recolocar. Então, daí isso vai ser conversado com a paciente. No caso do uso de pessário, também é importante o uso de creme de hormônio na vagina, porque tem o risco desse pessário fazer úlcera na vagina, ferida na vagina, porque é um dispositivo que vai ficar ali dentro, entendeu? Então tem que ter esse cuidado quando se usa o pessário, né? Eu, em geral, acabo recomendando o pessário mais para essas mulheres que não podem operar porque tem alguma contraindicação cirúrgica ou são muito idosas, entendeu? Que o risco cirúrgico dela é muito alto. Porque para uma mulher jovem, por exemplo, uma mulher de 60 anos que está com prolapso, ela tem muitos anos ainda pela frente para ela ter que ficar manuseando o pessário. Não significa que ela não possa usar. A opção é sempre da paciente. Porque como tanto em prolapso quanto em incontinência urinária é algo que piora a qualidade de vida, mas não aumenta a mortalidade, né? Não, ela não vai morrer por causa do prolapso, não vai morrer por causa da incontinência urinária, ela vai viver pior. É um incômodo, né? Exatamente. Então a opção é dela, tá? Qual é o melhor tratamento para cada pessoa. Mas, em geral, essa é a recomendação. O pessário mais para mulheres que têm menos condições clínicas para cirurgia. Correto. Daí ela colocou aqui, prolapso é risco para infecção? A Vânia perguntou. Sim, tá? Uma das causas de infecção urinária de repetição recorrente é prolapso. Por quê? Porque quando tem um prolapso, por exemplo, da bexiga, tá? Essa bexiga esvazia mal. Então, o que que acontece? Acaba retendo urina dentro da bexiga. Por que que esvazia mal? Porque tem aquela bola que tranca, que ela tem que fazer mais força para urinar. Então, acaba que pode formar o resíduo, que é sobrar urina dentro da bexiga e as micções não serem tão eficientes. E essa urina que fica ali sobrando, esse resíduo, é um meio de cultura para as bactérias. Então, aumenta o risco de infecção urinária de repetição, o prolapso. Correto. Uma outra pergunta também que passou é a questão da tensão emocional também pode interferir na questão da perda urinária? Sim, principalmente nos sintomas de urgência, incontinência urinária de urgência, é bem visível a associação com sintomas de ansiedade e depressão. Então, por exemplo,
quando a mulher está pior da ansiedade, ela vai piorar dos sintomas da bexiga hiperativa, que é o nome dessa incontinência urinária de urgência. Ou está pior da depressão, vai piorar dos sintomas da bexiga hiperativa. Existe uma outra doença que é a cistite intersticial, que é menos comum, que também é chamada de bexiga dolorosa, que é aquela mulher que sente dor quando a bexiga dela está cheia, que é muito associada com sintomas psicossomáticos. Então, se tiver ansiedade ou depressão e não estiver com isso controlado, vai ter uma piora dos sintomas e vai ser mais difícil de melhorar com o tratamento. Certo. Doutora Maria Emília, eu observo que as mulheres que chegam até ao seu consultório para tratamento, na verdade, então, é feita uma análise desta mulher por completo, né? Até Uhum. para determinar o tipo de tratamento, enfim, né? Sim, com certeza. Investiga todos os sistemas. Que medicações que usa, quais são as doenças que tem, quais as cirurgias já foram feitas, se fuma, se tem constipação, porque o intestino trancado piora os sintomas do prolapso. Inclusive, depois do tratamento, se não resolver o problema, pode voltar esse prolapso. Então, sim, é feita uma avaliação completa. Se está na menopausa, se faz tratamento para menopausa, ou se fez. Então, tudo isso é avaliado. Levado em consideração, né? Legal. Então, assim, a infecção urinária de repetição, ela traz uma problemática muito grande, quer dizer, indica que algo não vai bem com esta mulher, né? Exato. Deixa eu só explicar mais uma coisa ali, falando, Sim. complementando. Outra coisa que a gente pergunta é se ela tem glaucoma ou não. Por quê? Porque se tiver glaucoma, alguns medicamentos que são utilizados para tratamento de incontinência urinária de urgência não pode ser utilizado dependendo do tipo de glaucoma. Então, isso é uma outra questão do ponto de vista de anamnese sistêmica, avaliação sistêmica, que é questionado porque influencia no tratamento. Então, falando de infecção urinária de repetição, né? O que é infecção urinária de repetição? Então, são mais do que 3 infecções em um ano ou mais do que 2 em 6 meses, tá? Por que a mulher tem mais infecção urinária do que o homem? Porque a uretra da mulher é curta, que é esse canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo. Então, isso facilita que as bactérias do intestino ascendam, subam pela uretra para dentro da bexiga, tá? A menopausa aumenta o risco de infecção urinária de repetição, porque o hormônio feminino tem toda uma ação no colabamento da uretra, que é o fechamento, então vai piorar. Geralmente as mulheres notam essa infecção urinária pós-relação sexual. Por quê? Por causa que na relação sexual, no ato sexual, facilita com que essas bactérias da região do intestino da própria mulher acabam indo para dentro da bexiga pelo mecanismo mesmo da atividade sexual, tá? Então, nesses casos, o que a gente faz? Quando a mulher consegue fazer essa associação de infecção urinária pós-relação sexual, a gente faz uma profilaxia, que é usar um tratamento para evitar que ela tenha infecção urinária após a relação. Então, toda vez que ela tem relação, ela vai tomar um antibiótico, que é em geral a gente usa a nitrofurantoína, tá? Que é para evitar essa infecção urinária. Nas mulheres que são menopausadas, tem que fazer o tratamento com o estriol, com um estrogênio tópico, que é uma pomada que usa para melhorar o trofismo da vagina, porque se ela continuar com a vagina atrófica, que é secada, não vai melhorar a incontinência. E daí, nesses casos, em geral, a gente acaba usando a antibiótico profilaxia, que é esse antibiótico, um comprimido à noite,
todas as noites por pelo menos 6 meses, tá? Depois de 6 meses a gente vai avaliar. Tem mulheres que vão conseguir ficar sem, tem mulheres que vão ter que manter. E por que você faz isso? Porque quando começa a ter uma infecção urinária atrás da outra, a bexiga perde a capacidade que ela tem, uma capacidade natural da bexiga de se defender das infecções, tá? Porque tem uma camada dentro da bexiga que tem um fator protetor que acaba eliminando alguma bactéria para evitar uma infecção urinária. Como quando começa um ciclo de uma infecção atrás da outra, a bexiga perde essa capacidade. Então, por isso que a gente acaba fazendo essa profilaxia, tá? Tem outras opções de tratamento, como o Uravaxon, que é um medicamento que funciona como uma vacina de Escherichia coli. É um medicamento tomado via oral, só que ele funciona como se fosse uma vacina, tá? E a E. coli é a principal causa de infecção urinária, então esse Uravaxon é uma vacina dessa bactéria que é a E. coli, e acaba inclusive funcionando quando a causa da infecção urinária foi outra bactéria. Por exemplo, foi uma Klebsiella, não foi uma Escherichia coli. O Uravaxon acaba funcionando também para profilaxia. É interessante nós observarmos que é uma situação que muitas mulheres passam e muitas das vezes, até mesmo numa sala de espera, num PSF ou num consultório, a gente observa que a mulher muitas das vezes não sabe a quem recorrer, né, ao especialista, enfim. E esta live vem dirimir um pouco isto, né, para que nortear realmente as mulheres de forma a buscarem o especialista correto, certo, para resolverem as suas questões nesta área. E agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as técnicas utilizadas nas patologias pertinentes à uroginecologia, né, na questão também das cirurgias menos invasivas, né, esses procedimentos mais complexos. Certo. Então, assim, vamos começar falando um pouco sobre incontinência urinária de esforço, tá? Então, como que a gente trata isso? Nos graus leves, a gente trata com fisioterapia pélvica, tá? Tratamento da menopausa, com a questão Quando eu falo tratamento da menopausa aqui, eu tô me referindo à síndrome urogenital, que é o quê? A influência que o ressecamento da mucosa vaginal, da falta do hormônio feminino, tanto sobre a uretra quanto sobre a margem de vagina, acaba piorando os sintomas da perda de urina. Então, tratamento inicial é isso. Trata a constipação, trata com hormônio local, fisioterapia pélvica. Quando isso não resolve, a gente parte para a cirurgia da incontinência urinária, tá? Que essa cirurgia, o nome é sling, que é uma tela que a gente coloca embaixo da uretra para parar de perder urina. Ela é colocada via vaginal, essa tela, por isso ela é uma cirurgia minimamente invasiva. E ela é livre de tensão, ou seja, a gente não prende ela em nada, ela é presa pelos próprios... pelo trajeto que ela faz dentro do corpo, tá? E ela serve para fazer uma sustentação. Então, o que a gente fala da incontinência urinária de esforço é que existe uma hipermobilidade da uretra, ou seja, vou botar como exemplo aqui essa caneta, ela é muito móvel. Quando a gente coloca a tela do sling, o que acontece? Ele dá um suporte. Então, quando essa uretra for fazer esse movimento de que tem essa perda de urina, tá? Então, esse atualmente é o tratamento que tem mais eficácia para incontinência urinária de esforço. Já para incontinência urinária de urgência, também fazemos fisioterapia. Existem medicações
que funcionam como se fosse um calmante para a bexiga. Por quê? Na incontinência urinária de urgência, que é aquilo que está toda hora com vontade, quando dá vontade tem que sair correndo para o banheiro, levantar de noite para fazer xixi, existe uma contração aumentada do músculo da bexiga, é como se essa bexiga estivesse irritada. Então, a gente vai dar um medicamento para acalmar essa bexiga, tá? Então, explicando num vocabulário bem simples, seria isso. Quando esses tratamentos não funcionam, a gente faz a aplicação da toxina botulínica, que é o Botox, dentro da bexiga. E isso se faz por cistoscopia, que é uma câmera que coloca dentro da bexiga e faz várias aplicações, 20 a 30 aplicações dessa toxina botulínica, porque o objetivo é paralisar esse músculo que está contraindo em excesso, tá? E assim, paralisando esse músculo, vai conseguir que essa bexiga aumente a quantidade de urina que tem dentro dela para dar vontade de fazer xixi. Então, a mulher não tem mais que ficar fazendo xixi toda hora, que é um dos problemas da incontinência urinária de urgência, e perder urina por urgência. Então, esse também é um tratamento minimamente invasivo, porque ele é feito por via endoscópica, que é por cistoscopia, para incontinência urinária. Existe o laser, tá? O laser é outra forma de tratamento de incontinência. Ela serve mais para os casos leves de incontinência. E quem mais se beneficia do laser é mulheres que não podem fazer o uso de hormônio na vagina, que é mulheres que já tiveram câncer de mama, tá? Então, essas mulheres acabam tendo muito sintoma de síndrome urogenital, que é a falta do hormônio feminino na vagina, e elas acabam se beneficiando muito do laser, porque o laser tem um efeito tão bom quanto do uso do hormônio. Ele também é feito no consultório, não precisa ir para o hospital, não precisa internar. E, em geral, é feito uma sessão por mês, por 3 meses. E esse efeito dura por 1 ano, tá? Às vezes dura até mais de 1 ano, mas pelo menos 1 ano, certo? Quanto aos tratamentos para o prolapso, né? As cirurgias para o prolapso. Então, o que se faz? Quando tem um prolapso uterino, numa mulher que já tem prole constituída, ou seja, já teve todos os filhos, existem tratamentos da histerectomia vaginal, que é a retirada do útero por via vaginal, então não precisa abrir a barriga, é tudo feito pela vagina. E associado isso, se faz uma correção desse ligamento. Porque qual que é o entendimento hoje, tá? Que o problema não está no útero que caiu, o problema está nesse ligamento que sustenta o útero. É o ligamento que não tá bom, tá? Então, não adianta só tirar o útero que não vai resolver o problema, precisa corrigir esse ligamento. Então, existem as técnicas que se chama de culdoplastia para encurtar esse ligamento, corrigir esse ligamento que está com defeita, ou criar um novo ligamento, que é que nem a fixação sacroespinhosa, que é um tipo de cirurgia que a gente faz também por via vaginal, para criar um neoligamento, um novo ligamento para dar suporte para esse fundo de vagina, no caso, quando é feita a retirada do útero, no fundo da vagina. Porque, como o problema é o ligamento, se eu não corrigir isso, apesar de estava com prolapso uterino, tirei o útero, resolveu o problema. Se eu não corrijo o problema do ligamento, pode cair o fundo da vagina, tá? Então, por isso que a gente fala que o prolapso pode voltar. Entendi. Então, depende das técnicas utilizadas, depende dos cuidados pós-operatórios. Por isso que sempre recomendo não perder não ganhar peso, perder peso para as pessoas que estão acima do peso, parar de fumar, evitar ficar carregando muito peso, tratamento da constipação, porque esses fatores de risco, que são os modificáveis, não forem tratados, não forem resolvidos, tem o risco do prolapso voltar. Existem os fatores que são os modificáveis, que são esses e os não modificáveis, que nem a idade. A idade não tem como modificar. A questão genética não tem como modificar.
o número de partos que a mulher já teve. Isso não tem como modificar. Então, a gente trabalha em cima dos fatores de risco modificáveis. Interessante. E, doutora Maria Emília, no caso, tudo isso é feito em um mesmo procedimento, a retirada, né, e Uhum. a questão dos ligamentos. Isso, é tudo feito no mesmo procedimento. E no caso também, para a mulher acaba sendo melhor em função de que, por não ser tão invasivo, ou seja, em questão de sangramento, recuperação, tem como falar algo assim? Sim. O ideal é se fazer tudo no mesmo procedimento, corrigir tudo no mesmo cirurgia. Não se faz isso, vamos fazer agora primeiro uma cirurgia para corrigir a bexiga, daí depois numa outra cirurgia a gente corrige a incontinência urinária e coloca o sling. Por isso que inclusive se investiga incontinência urinária oculta antes, né, para fazer tudo no mesmo procedimento, porque o resultado cirúrgico é melhor, tá? Essa cirurgia, por ela ser via vaginal, não tem um sangramento tão grande, tá? E o risco de infecção também é baixo. Cada cirurgião acaba tendo essa técnica. Eu tenho alguns cuidados que eu faço, que eu degermo todas as pacientes antes da cirurgia, mesmo sendo cirurgia vaginal, que é algo que não são todos os cirurgiões que fazem, eu degermo. E depois eu faço antisepsia. Então, assim, eu nunca tive nenhum caso de infecção de cirurgia vaginal, mas eu tenho alguns cuidados, tá? Cirurgia com tela, que é que nem o sling, ou a fixação sacroespinhosa, ou a sacropromontofixação, que são algumas que utilizam telas, existe um risco maior de infecção, e existe um risco maior de sangramento. Então, tudo depende de cada técnica. É sempre o buscar o ser o menos invasivo possível, né? A melhor técnica para cada paciente. Atualmente, na uroginecologia mundial, falando a nível mundial, existe uma tendência a se buscar a evitar o uso de telas. Então, quando é possível, a gente corrige o defeito sem utilizar tela. Então, assim, tem um prolapso uterino. Eu posso usar tela e posso não usar tela. Eu vou preferir usar uma técnica que não usa tela, tá? Quando o prolapso é do fundo da vagina, então vou acabar utilizando tela, porque eu não tenho mais como acessar aquele ligamento, vou ter que criar um novo ligamento. Então, essa é atualmente o que as sociedades de uroginecologia do mundo estão orientando, né? Correto. É interessante, eu observo assim que a questão preventiva realmente para a mulher é de grande importância. Aí, até o que me chamou muito a atenção no seu trabalho é justamente isto, alertar as mulheres a se prevenirem quanto ao autocuidado, até porque para o bem-estar da mulher é muito importante estar atenta a estas questões, né? Sim, com certeza. É aquela coisa, existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. O que a gente consegue modificar, que nem que está relacionado à obesidade, tabagismo, excesso de carga, a gente dá para ajudar a evitar que no futuro tenha uma incontinência ou um prolapso. Ela perguntou aqui, a Vânia, pode haver rejeição da tela? Sim, pode haver rejeição da tela. Com o sling, não dá para colocar tudo no mesmo saco de gato. Então, assim, uma coisa é tratamento de incontinência urinária, uso de tela de sling, que é uma tela bem pequena, bem fininha, e outra coisa é tratamento de prolapso. Com sling é muito raro haver rejeição da tela, tá? Já no tratamento do prolapso, hoje em dia a gente está proscrito, ou seja, não se faz mais o uso de tela para a parede posterior da vagina, que é no caso de quando o intestino está caído, tá? Que é a enterocele. Não se faz mais, porque existe o risco da migração dessa tela. Então, assim, tem casos de pacientes que operaram e 9 anos depois
a tela migrou para dentro do intestino. Então, Nossa. existe esse risco. Então, não se faz, tá? Então, se faz tela para parede anterior quando não é possível fazer uma correção sítio específica, que é usando o tecido próprio do paciente para corrigir, tá? Primeira cirurgia, tá com uma cistocele, com uma bexiga caída, é a primeira vez que ela vai operar. Eu vou preferir não usar tela, eu vou fazer uma cirurgia corrigindo com a própria face, que é o próprio tecido da paciente, corrigir aquele defeito. A gente entende o prolapso como se ele fosse uma hérnia, tá? Então, ele é como se fosse uma hérnia, só que na região genital. Então, eu vou corrigir essa hérnia, esse defeito. Prolapso uterino, mesma coisa. Eu vou preferir fazer esterectomia, retirada do útero, ao invés de usar a tela, tá? E corrigir os ligamentos. Ah, já não tem mais útero, então já vai ser uma segunda cirurgia. Nesse caso, eu vou usar a tela. Então, é mais ou menos isso, tá? Que se faz. É isso, exato, é complicado. Por isso, assim, precisa ser alguém que entende do que está tratando. O que eu vejo na prática, o que dá problema? Às vezes a pessoa operou com uma pessoa que não era especialista nisso, e é por isso que dá problema. Sling na mão de especialista, que é a cirurgia de incontinência urinária, é muito raro dar problema de ter que fazer uma uretrolise, que é uma cirurgia para retirar o sling. Então, assim, precisa ver com quem está fazendo a cirurgia, né? É interessante que, assim, aqui no canal, eu gosto muito de trazer especialistas, profissionais que tenham a visão própria, por exemplo, a sua especialidade, né? É importante porque não adianta a pessoa fazer simplesmente com um, um ginecologista, né? Porque houve um desdobramento, não é isto? É exato. Então, o ideal é fazer realmente com o uroginecologista, mais Exatamente. específico, né? Para que o tratamento seja positivo. Com certeza. Porque daí o resultado acaba sendo melhor, né? Não é incomum encontrar mulheres que operaram e depois de poucos meses, 3, 4 meses, já está com prolapso de novo. Então, isso é porque a técnica não foi adequada. Existe geralmente se fala o quê? Uma recidiva, que é um retorno de um prolapso com mais de 6 meses, é alguma condição inerente ao paciente, tá? Uma recidiva com menos de 6 meses é falha técnica. É mais ou menos essa o ponto de corte que a gente usa. Porque nós observamos assim, que atualmente, né, de uns anos para cá, existem muitas subdivisões, ou seja, cada vez especializações, e isso faz uma diferença, né, conforme a doutora está colocando agora para a gente. Né? Agora, uma outra questão que eu gostaria de perguntar é: seria necessário intensificar mais a orientação para as mulheres, a questão da prevenção, porque nos dias atuais eu vejo assim muitas mulheres com tipos de queixas que já têm tratamento, já tem cirurgias próprias. Seria pertinente assim, ampliar a questão da prevenção e da orientação? Sim, uma coisa que eu acho interessante é a orientação de fisioterapia pélvica durante a gestação, que é algo que ajuda a prevenir incontinência urinária e prolapso genital. Outra coisa que poucas mulheres fazem e todas se beneficiam são os exercícios de Kegel, que são exercícios para contração do assoalho pélvico, tá? Isso todas as mulheres podem fazer e ajuda a prevenir incontinência urinária, que é um exercício de apertar a vagina, deixa 5 segundos ela apertada, solta a vagina, deixa 5 segundos relaxada, e assim vai se fazendo. Pode fazer 10 repetições de manhã, 10 repetições à tarde e 10 repetições à noite, né? Então, esse exercício simples. Outra coisa que quase ninguém fala e que
é ruim para o assoalho pélvico é aquela mania que as mulheres têm de não sentar no vaso para fazer xixi. Ela vai em algum lugar, dela fica com nojo, não vou sentar no vaso. Isso é ruim para o assoalho pélvico, tá? O ideal é forrar o assento e sentar. Por quê? Porque ela fica numa posição totalmente contraída para ficar naquela posição e, ao mesmo tempo, ela tem que relaxar para conseguir fazer xixi. Então, daí acontece, faz um esvaziamento incompleto e tal. Então, são coisas simples que podem evitar disfunções. E o mais importante, não fumar, obesidade, então controlar o peso e exercícios de excesso de carga, que também tem uma influência sobre aumentar o risco de incontinência urinária e de prolapso genital. Sim. Interessante também a questão das jovens, né? Porque nós vemos que ao longo da vida a mulher vai apresentando problemáticas frente a esta área. E eu penso que se estas jovens, adolescentes e jovens tivessem realmente uma orientação frente, elas iriam poder se cuidar mais. Até porque se nós formos numa academia agora, nós vamos ver uma carga muito grande de muitas jovens fazendo exercícios com carga de peso que é totalmente prejudicial pelo que nós estamos vendo, né? Exato. Assim, tem gente que vai fazer isso e nunca vai ter prolapso, tá? E tem outros que vão fazer e vão ter. É porque tem os fatores e riscos que não são modificáveis, que nem a questão genética, que vai ter influência. É mais comum prolapso na raça branca do que na raça negra. Então, são fatores que a gente não consegue mexer, né? E que existem. Certo. A questão genética realmente é muito forte. Doutora Maria Emília, agora poderia falar um pouquinho para a gente, porque eu sei que também é uma parte de seus estudos, a questão do HPV, prevenção, tratamento. Certo. Então, o HPV, é o papilomavírus humano, não é uma especialidade da uroginecologia, é uma especialidade da patologia do trato genital inferior, que é uma outra área dentro da ginecologia. E o que a gente sabe? Que o HPV ele está relacionado ao aumento do risco de câncer, tá? Existem o HPV de baixo risco e o de alto risco, que são dois grupos. Então, são mais de 100 tipos de HPV que a gente acaba rastreando junto com o Papa Nicolau, são mais ou menos uns 37 tipos, e a gente subdivide em alto e baixo risco, tá? Então, o baixo risco geralmente está relacionado mais aos condilomas, às verrugas genitais, e o alto risco às lesões que podem evoluir para câncer, tá? Aqui ela está perguntando, acho que andar de bicicleta pode causar risco relacionado ao prolapso, né? Não, andar de bicicleta é tranquilo, pode andar. Tá? Fazer exercício é bom, né? E tem que ser feito. Aqui tem alguns exercícios de carga, que nem fazer agachamento com peso. Isso aumenta o risco de prolapso. Andar de bicicleta é tranquilo. Voltando ao HPV. Uma coisa que pouco se fala e que é a questão de pesquisar o HPV junto com o Papa Nicolau, tá? Eu vou contar um caso aqui, mas poderia contar vários, de uma paciente de 26 anos. Ela veio, a gente fez o Papa Nicolau negativo e fiz uma pesquisa de HPV. Essa é uma coleta que faz junto com o próprio Papa Nicolau, com o preventivo, e veio um HPV 16 positivo, tá? O HPV 16 e o 18 causam 70% dos casos de câncer de colo de útero. Daí, nesses casos, quando tem um HPV positivo, se faz um exame de colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com microscópio, tá? Nesse exame tinha uma lesão, eu fiz uma biópsia e veio um NIC2, que é uma neoplasia intraepitelial grau 2. Existe a neoplasia grau 1, 2 e 3, tá? Que é a neoplasia do colo do útero. São lesões que têm potencial de evoluir para câncer. O NIC1, o potencial é baixo, é de 1%. O NIC2 e NIC3 é em torno de 10%. Ela veio esse NIC2, ela acabou não voltando, enfim, eu sempre convoco, acabou não voltando, ela voltou
4 meses depois, a gente fez uma nova biópsia, tá com NIC3. Então, Nossa. assim, se ela tivesse esperado 1 ano para coletar um novo Papa Nicolau, assim, é uma paciente que se beneficiou muito da pesquisa do HPV, porque se ela estava com um Papa Nicolau negativo, se eu tivesse esperado 1 ano para coletar um novo Papa Nicolau nela, provavelmente isso aí já estaria evoluído, talvez ela já estivesse com um câncer. Então, assim, é um exame que os convênios cobrem, tá? O convênio cobra, tem convênio que cobre já o PCR, que é a genotipagem, que é um exame que tem uma qualidade melhor, que ele é mais sensível. Tem convênio que só cobre captura híbrida. Ele é um exame menos sensível, mas ele nos ajuda também. E que ele nos agrega muito valor. Tanto que tem alguns países que o rastreio já é com pesquisa de HPV e não mais com preventivo do colo do útero, tá? Porque esse exame ele acaba fazendo diagnóstico precoce. Por quê? Porque a gente sabe que 99,9% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV. Então, se tem um HPV negativo, não tem como ter um câncer, né? Então, só para exemplificar a importância desse exame e que poucas pessoas ainda conhecem. Nossa, é muito interessante, porque, na verdade, deveria ser feito em larga escala, né? Exato. Em Ainda larga no escala. SUS, ele não faz parte do protocolo do SUS por uma questão de custo, tá? Tem alguns países desenvolvidos que ele já ou eles fazem os dois, o preventivo e a pesquisa do HPV. Tem país que já faz só pesquisa de HPV, e daí depende do protocolo de sistema de saúde de cada país. Aqui, atualmente, nos convênios, alguns convênios cobrem a genotipagem, que é um exame melhor, outros cobrem captura híbrida. E a vacina é importante, tá? Vacinar todo mundo, todas as mulheres até os 45 anos podem se vacinar com a vacina quadrivalente, que ela é para 4 subtipos, que é o 16, 18, que são os 2 principais do alto risco, 6 e o 11. Mulheres acima de 45 anos podem se vacinar com a vacina bivalente, que é a 16 e o 18, tá? Mesmo mulheres que já tiveram HPV, que já fizeram tratamento de HPV, se beneficiam da vacina porque ela gera 57 vezes mais anticorpo que a infecção natural. Então, a chance de uma recidiva, ou seja, ter uma nova lesão por HPV em mulheres vacinadas, é 80% menor em comparação às não vacinadas, tá? E daí tinha uma pergunta que passou se faz preventivo com mais de 60 anos, né? Então, a recomendação do Ministério da Saúde é parar o rastreio com 64 anos se tiver 2 exames negativos, ou seja, 2 Papa Nicolau negativo, tá? Então, se a mulher não trocou de parceiro, ela tem o mesmo marido a minha vida inteira, 2 Papa Nicolau negativo com 64 anos, ela pode parar o rastreio. Se houver algum novo evento, troquei de parceiro, tá? Daí, nesse caso, ela vai continuar fazendo o Papa Nicolau. Ou se ela já teve alguma vez alguma lesão no colo do útero, já teve um NIC1, um NIC2 ou um NIC3, ela vai continuar fazendo o rastreio até o final da vida, tá? Então, essa orientação é para quem nunca teve Papa Nicolau alterado e para quem não teve nenhum novo evento aí na vida, pode parar com 64 anos. Correto. No caso, a questão estrutural para o exame não interfere. Pelo Assim? avançar, eu digo pela idade, né? Conforme Tá. existe a questão do. O que é mais importante, mulher pós-menopausa, é fazer o uso do estriol, de um creme vaginal de hormônio 21 noites antes do exame para 3 noites e coleta. Ou seja, então vai começar o uso do creme 25 noites antes do exame. Usa 21 noites direto para 3 dias e coleta. Por quê?
Porque quando a atrofia, que é o ressecamento da mucosa vaginal e do colo do útero, piora a qualidade do exame. Então, coleta menos, consegue coletar menos células, e pode ser que o Papa Nicolau venha alterado, que o patologista viu uma célula e acha que está alterado só por causa do ressecamento, tá? Então, a recomendação é essa, porque o exame tem uma qualidade melhor e dá menos falso positivo, ou seja, alteração que na realidade não é alteração, tá? Uma pergunta. Quando vou dormir, faço vários xixis. Por quê? Então, uma das primeiras coisas que se faz para tratamento de incontinência urinária e tal é medidas comportamentais. Então, a recomendação é evitar tomar líquido depois das 6 da tarde. Ácidas que nem limão, laranja, abacaxi, tudo isso pode piorar a incontinência urinária. Então, as recomendações são... Primeira parte do tratamento é medidas comportamentais, que são coisas simples que já ajudam a melhorar a perda de urina. Então, assim, quando vou dormir faz vários xixi, tem que ver se está tomando líquido depois das 6 da tarde. Eu, infelizmente, não sou credenciada na Unimed. Doutora Maria Emília, assim, esta live está super interessante no sentido da orientação realmente, sabe? Eu estou observando pelos questionamentos que estão surgindo e pelo que eu vejo são situações que estão sendo apresentadas que podem ser muito evitadas ou que podem até mesmo serem a questão do tratamento mesmo, né? Até mesmo a cirurgia não invasiva, minimamente invasiva, enfim, que eu creio que esta live está servindo e muito para esta orientação. Pena que está acabando o nosso tempo, né? Falta 2 minutos para terminar. Olha, suas considerações finais, então, eu já quero, assim, agradecer muito a sua participação, né? Eu sei que seu bebezinho está aguardando, né, o término da live. Eu agradeço muito. Suas considerações finais, por favor. Então, eu quero agradecer o convite, me colocar aqui à disposição para quem quiser enviar alguma pergunta, pode enviar. Eu sempre tento responder o máximo, né? E a minha recomendação é o seguinte: existem os fatores preveníveis, que é que nem cigarro, obesidade, e os fatores não preveníveis. A gente sempre tenta buscar o melhor tratamento para cada paciente. Então, quando for procurar por um especialista, vê o currículo do especialista, vê se ele é especialista naquele teu problema, né? Para ter o melhor atendimento possível. Porque se tu pegar uma pessoa que tem uma especialidade voltada para aquilo, a chance dele resolver o teu problema é maior. Então, é isso que eu sempre costumo orientar, né? Ótimo mesmo. Assim, dirimiu muito as dúvidas e vamos realmente aqui para o final. Não tem mais como a gente permanecer em razão do tempo. Agradeço mais uma vez, doutora Maria Emília, que Deus possa continuar lhe abençoando e as pessoas podem ter acesso também ao seu Instagram. Claro, com certeza. Ela está colocando aqui, vamos fazer outra live? Vamos, só me convidar e a gente escolhe um tema e eu estou à disposição. Já está convidada, vamos agendar sim, viu? Que Deus abençoe também a nossa assistência aqui, as pessoas que estão nos assistindo, nós agradecemos muito. Mais uma vez, muito obrigada. Viu? Obrigada para quem mandou pergunta, para quem estava aqui com a gente. E vamos reagendar sim, a gente combina, tá bom? Tá bom, um beijo. Um beijo. Tchau.